programa Conexão conversa com a professora do mestrado em envelhecimento da UniABC, a doutora Francisca Eleodora Severino. Olá, professora, como vai? Oi, Nádia, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Professora, devido a medidas de políticas públicas que vem aumentando a expectativa do brasileiro, somado ao fato das mulheres terem menos filhos. Já no censo de 2010, aumentou o número de pessoas com mais de 65 anos. E, segundo o IBGE, as mulheres idosas sozinhas estão aumentando. Como as atuais políticas públicas estão lidando com esse fato? Bem, as políticas públicas, elas estão adotando a orientação da Organização Mundial de Saúde, que tem se preocupado muito com esse fato do envelhecimento que está aumentando, né? A média de idade ela está aumentando, em função das conquistas, né, da alta tecnologia, das novas pesquisas. E nessa medida, as políticas públicas no Brasil, ela adotou, ela fez um programa, tem um programa, né, voltado para novos projetos que tentem dar atenção aos principais fatores sociais que indicam as principais dificuldades enfrentadas pelos idosos, né? Então, tem alguns que no Brasil nós estamos investindo mais, mas ainda está muito lento o processo. A gente vê aí, né, o sistema de transporte, a construção civil que precisa de instalações adaptadas para evitar quedas, enfim. As cidades, elas estão preparadas para as adaptações necessárias para as pessoas da terceira idade? Não, nem um pouco. E nenhuma cidade do Brasil atende as pessoas da terceira idade. Nem as melhores cidades do Brasil não atendem. Algumas do Sul, elas estão um pouquinho mais adiantadas, né? Já no trânsito, com relação às calçadas, mas nós estamos longe de alcançar a qualidade desejável. Eu saí recentemente do Brasil e eu senti até vergonha da cidade de São Paulo, porque de tudo que a gente tem investigado, de tudo que nós conhecemos, as calçadas da cidade de São Paulo, elas são péssimas, né? Muito buraco, né? Tanto nas calçadas como nas ruas. Nossa, é muito difícil até para uma pessoa normal andar, quanto mais uma pessoa idosa, né? Então, e a questão da acessibilidade, então? Com relação à acessibilidade, também ela não atende não apenas aos idosos, mas qualquer ser humano em geral tem dificuldade de caminhar nas cidades, de subir num ônibus. Pessoas como eu, muito baixinha, eu odeio andar de ônibus, porque não só não alcanço, né? Os degraus, né? Os degraus são muito altos. Quando eu fico dançando lá em cima, abraçando todo mundo. Então, apesar que quando está lotado, nem dá para dançar, né, professora? Ou fica então, todo paradinho. Então, todos juntos venceremos, né? Nós vamos grudadinhos um no outro e as pessoas acabam ajudando a gente. Mas é constrangedor, é humilhante, né? Você não ter condições por você mesma conseguir realizar algumas tarefas simples, né, do cotidiano. Fora que uma pessoa idosa também, ela não tem a mesma força física que um jovem para tentar se segurar num transporte. Nesse sentido, nós estamos buscando desenvolver projetos que deem conta dessas dificuldades. E aí a gente busca desenvolver mais projetos de interdisciplinaridade, né, com múltiplas faces que se interrelacionam e que, na verdade, ela é processual. São projetos que eles funcionam por etapas, uma etapa fica pronta e recomeça a outra, porque na medida em que nós vamos investigando as questões relativas ao envelhecimento, vão aparecendo novos desafios, né? E aí cada profissional interage com o outro e complementa. Nesse sentido, os nossos projetos eles estão bastante integrados para dar conta dos múltiplos desafios que nós temos que enfrentar com relação ao envelhecimento. E o contrário, como que uma pessoa idosa se adapta às cidades em relação aos desafios aí encontrados, impostos pela cidade? Nossa, bastante difícil e as pessoas têm a tendência
de fazer o mínimo necessário fora de casa. Há um recolhimento, uma volta para si mesmo, né? E a tendência é se isolar. E nesse sentido, aí aparecem outros grandes desafios que têm uma inter-relação com áreas da saúde, né? Com a psicologia, com a psicanálise, com a questão do físico, né? Da manutenção de um físico saudável, com relação à saúde em geral, mas a saúde visual, a saúde mental, a saúde bucal, a alimentação do idoso, ela é muito precária. O idoso se esquece de se alimentar, ele esquece de tomar água, ele ao mesmo tempo que ele é isolado e excluído, ele se sente na obrigação de exercer algumas atividades, que na verdade é um idoso ativo. O fato de ter idade não significa que a pessoa perdeu a atividade. Então, é exatamente nessa direção que aponta a Organização Mundial de Saúde, né? Nós temos que trabalhar no sentido de promover a realização do idoso ativo. Ele é muito ativo, mas na medida em que ele é desqualificado pela própria sociedade, pelos parentes, pelos jovens que não conseguem perceber a riqueza que é a interação com o idoso, não que eles não percebam. O jovem que tem o idoso em casa sabe muito bem o valor que é ter um idoso por perto, mas eles se sentem envergonhados de dar atenção para os idosos. Então, nós temos muito que investir em estudos e, principalmente, com relação à cultura, nós temos que trabalhar muito com relação ao desenvolvimento cultural, né, para mudar essa visão de mundo de que o idoso é um ser improdutivo. As estatísticas mostram que uma grande parcela da população brasileira vive da aposentadoria dos idosos, e o que leva os idosos a passar fome, né? Porque eles ajudam a complementar. Eles ajudam a complementar e os parentes se esquecem de que ele também tem necessidades. Remédios, então, a medicação. E principalmente alimentação. Uma pessoa bem alimentada, ela não adoece, mas os idosos, no caso brasileiro, né, eu sou socióloga e eu tenho acompanhado, os idosos têm passado fome. E nem sempre é o idoso mais pobre. É aquele idoso que abre mão da alimentação, de comer aquilo que gosta em função dos parentes. Dos demais, dos familiares. Professora, a gente vai para um breve intervalo. Conexão volta daqui a pouco falando sobre o mestrado. Não saia daí. Conexão está de volta com a professora Francisca Eleodora Severino. Professora, vamos falar um pouquinho sobre o mestrado. A UniABC encaminhou uma proposta à CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, de curso de mestrado sobre envelhecimento e reestruturação urbana. Qual que é a importância para a universidade, para a nossa região, para a sociedade de um modo geral? A importância do pós-graduação é o seguinte, a CAPES, ela tem a função de coordenadoria e apoio ao ensino superior, né, a pós-graduação e ensino superior. E, nesse sentido, é muito importante o encaminhamento do nosso projeto para a CAPES, porque há exigências muito acadêmicas, exigências acadêmicas muito importantes a serem cumpridas. Então, passar pela avaliação da CAPES para nós é de extrema importância, porque a CAPES atribui a qualidade ao nosso trabalho. E, nesse sentido, os programas que foram aprovados pela CAPES, eles têm o registro, né, de que a qualidade acadêmica vai ser garantida, porque uma das principais funções da CAPES é avaliar os programas de pós-graduação. E os programas que são avaliados, eles têm uma nota, a nota começa com nota 3, mas na verdade é o 5, então é o 7. Então, quando nós atingimos o nível 5, 7, a qualidade está garantida. E a segunda parte da sua pergunta qual a importância da proposta do pós-graduação? Na verdade, nós estamos atendendo às solicitações das políticas governamentais
em desenvolver projetos de pesquisas interdisciplinares que deem conta dos principais desafios que dizem respeito ao envelhecimento ativo. Entre os desafios do envelhecimento ativo, tem aqueles desafios que estão afeitos às ciências sociais, humanas e sociais, e aqueles que estão relacionados à saúde ou à engenharia, a outros setores profissionais. Então, o nosso projeto, ele está voltado para a formação de profissionais que tenham uma capacitação multidisciplinar e interdisciplinar, que ele tenha condições, ele receba formação e informação para atender a essa múltipla dimensionalidade e saiba interagir com outros profissionais no sentido de enriquecimento do resultado da pesquisa e a demanda, atendendo às demandas da sociedade. Professora, quais são as exigências para quem quer ingressar no curso de mestrado? O mestrado interdisciplinar, ele aceita profissionais de todas as áreas que tenham formação de ensino superior. Todas as áreas elas são muito bem-vindas, mas a exigência do ensino superior é uma exigência a ser cumprida e também tenha o domínio de uma língua estrangeira. Proficiência numa língua. Proficiência numa língua estrangeira. E basicamente as principais exigências. Depois o programa vai... a exigência de pesquisa, ensino e pesquisa, né? E a defesa de um trabalho, a conclusão, um projeto desenvolvido. Na verdade, esse projeto deve atender às necessidades, aos objetivos que é do envelhecimento e a adaptabilidade no espaço urbano. E como que a universidade pode contribuir para promover essa acessibilidade e o afeto em relação aos idosos? O afeto em relação aos idosos é uma questão que está ligada à cultura e a questão da violência com relação a mulheres, a crianças e a idosos. Então, a principal contribuição da universidade é promover projetos que desenvolvam essas características, tanto projetos que deem conta das dimensões das ciências humanas e sociais, como projetos que deem conta das questões relacionadas à arquitetura, urbanismo, ecologia e de todas as áreas do conhecimento, né? Na verdade, é um programa de pós-graduação que ele é muito abrangente porque ele abarca e tem profissionais de todas as áreas. E em relação ainda à acessibilidade, a identidade pessoal e a identidade espacial estão relacionadas à adaptabilidade de uma pessoa idosa à cidade? Para a gente entender um pouquinho o que é a identidade pessoal e a identificação espacial. Então, a identidade pessoal, ela se dá no âmbito familiar e cultural, né? Ela se realiza coletivamente no cultural. E essa identidade, que ela começa no seio da família e tem a ver com afeto, com cooperação, reciprocidade, reconhecimento do valor humano, ela tem o seu reconhecimento coletivo nas práticas coletivas da vida cotidiana, em ir ao banco, receber o seu salário, o seu dinheiro, retirar sua aposentadoria e fazer compras, tudo que o cotidiano pede, né? Ir a um supermercado. A pessoa vai se recolhendo e perdendo a noção de identidade, e aí vem as questões relacionadas à saúde, quando essa pessoa idosa, ela não se identifica, ela não se encontra no social. Então, a questão da acessibilidade está exatamente nessa questão. A partir do momento que o idoso não consegue acessar um ônibus, não consegue manipular o caixa do banco para retirar o seu dinheiro, a partir do momento que ele precisa de ajuda de terceiros,
ele vai perdendo a noção de identidade e vai perdendo o autorreconhecimento, né? O amor de si. Então, essa questão da acessibilidade está diretamente relacionada à identidade positiva ou à identidade negativa. E nós estamos percebendo a questão da identidade negativa muito forte no envelhecimento das pessoas. Elas são saudáveis, inteligentes, produtivas, têm muito para contribuir. Tem memória, as pessoas, quando nós falamos da memória, as pessoas idosas dizem, não, eu não tenho memória, já estou caminhando para o fim, e de repente, se estimuladas, elas recuperam a memória de uma vida saudável, produtiva, e no meu caso particular, o meu projeto privilegia a memória, né? Vou trabalhar com a memória das pessoas idosas e a capacidade que elas têm de identificar, mapear e fazer um diagnóstico da cidade sem muita intervenção, né? A nossa proposta é essa, assim, sem a ajuda de terceiros. Porque ao mesmo tempo que ela está contribuindo para fazer o mapeamento daquilo que o incomoda e que impede a sua acessibilidade para que ele tenha um envelhecimento ativo, ele também ele está investindo em si mesmo e está... se tornar mais independente. Né? Não só isso, mas ele está nos auxiliando na universidade, né? E aí vem a questão da importância desses projetos da universidade que tem a interdisciplinaridade como foco principal, e o produto final deve atender a esse tipo de solicitação. Professora, esse assunto é muito interessante, é abrangente, só que infelizmente o nosso programa chegou ao fim. É uma pena, porque tem muita coisa para falar. Vai ficar para um próximo programa, então. Tá certo. Quero agradecer a sua presença aqui no Conexão. Quem agradece sou eu. Obrigada. Muito obrigada por vocês, muito obrigada pelo convite. Conexão chegou ao fim, mas você pode contribuir mandando sugestões ou críticas para tvunibc@unibc.br. Não se esqueça, a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Um beijo, até lá!